E vem conferir uma crítica sobre o especial de Invencível sobre a personagem da Atomic Eve. E em 2021 chegava na Prime Video a série Invencível. Série essa que foi muito surpreendente e começou a angariar muitos fãs. Quando ela terminou, todo mundo ficou muito ansioso por uma segunda temporada, com uma expectativa muito grande. Afinal, a série fez muito sucesso, ela terminou de uma forma bem chocante, então todo mundo queria saber quais seriam os primeiros passos a partir dali. E eles anunciaram que iria ter mais temporadas, tanto que a segunda e a terceira temporada de Invencível tinham sido confirmadas, mas era 2021, e a próxima temporada seria lançar em 2024, que é esse ano de agora. E foi isso que aconteceu. Em 2024 saiu a segunda temporada de Invencível. E que acabou de terminar agora, inclusive. E eu vou trazer a crítica dela no canal. Mas eu pensei, eu fiz a crítica da primeira temporada, eu não fiz a crítica da segunda ainda, mas nesse meio tempo lançou um especial sobre Invencível chamado A História de Atomic Eve, uma história invencível, onde iria focar na personagem da Eve e iria contar a sua história de origem. E eu percebi que eu pulei esse episódio. E para não falar dele no meio da crítica da segunda temporada, eu resolvi, antes de trazer a crítica da segunda temporada, falar sobre esse especial, dar minha opinião e falar se eu gostei dele ou não. Então, depois que 2021 lançou a primeira temporada e 2024 ia lançar a segunda, eles sabiam que ia ter um hiato muito grande. E aí tem dois fatores importantes. Primeiro, eles sabiam que tinha um público muito grande que era fã de Invencível e queria consumir mais produtos dessa obra. E o segundo ponto é, um tempo muito grande pode fazer com que os públicos se percam um pouco. Porque o público de 2021 pode ser que em 2024 não queira mais ver Invencível, não se interesse mais. Então qual foi a ideia que a Prime teve? E se eles lançassem um episódio especial de 1 hora, onde é focado na personagem da Atomic Eve? E foi isso que fez. Lançou o episódio e eu gosto desse episódio. Eu acho que ele traz o melhor e o pior que Invencível tem na sua série como um todo. O melhor, personagens interessantes. Eu acho a Eve uma personagem muito interessante, que na primeira temporada não teve tanto espaço assim para conseguir se desenvolver. Acontece tanta coisa na primeira temporada e o foco é tanto no Mark que acaba que personagens interessantes como a Eve, que começam bem a temporada, acabam sendo jogados de lado. Aqui seria um especial pra gente conhecer um pouco mais sobre ela. E isso é interessante. Ela é uma personagem interessante, eles conseguem colocar muito bem que a série se passa, ela começa se passando antes da série Invencível, ela vai chegando perto da série. É legal ver como essa é uma história de origem bem contada. Histórias de origem são muito pouco originais hoje em dia. Afinal, existem muitas histórias de origem que são contadas e recontadas, tanto em quadrinhos, como no cinema, como em séries de TV. Então a partir daí, obviamente, esse episódio, ele cai em muitos clichês do gênero. Mas é que eu sempre falo, um clichê não quer dizer que uma obra é ruim. Um clichê quer dizer que você está pegando algo que já deu certo, foi repetido a exaustão, e você pode usar e fazer bem feito. E é isso que eles fazem aqui, num bom episódio, com um bom ritmo, com uma boa apresentação de quem é a Eve, uma boa apresentação de como ela começou a conhecer seus poderes, como aquilo mudou sua vida, até a hora que ela percebeu que aquilo que ela queria para ser sua vida, ser uma super-heroína. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, a gente conhecendo um pouco mais da origem dela, sabendo que ela teve a ideia, o conceito de laboratório, até ela se tornar quem a gente conhece hoje. Nesse ponto, a história é interessante. Ela tem um bom começo, meio e fim. É uma história bem contada, que não tem a pretensão de ser uma ligação direta para a próxima temporada de Invencível. Que você tem que assistir isso aqui para saber o que vai acontecer pro futuro. Não, é uma história fechada sobre uma personagem interessante, que muita gente gosta, vai ter mais espaço aqui. Isso eu gosto bastante. O que eu não gosto narrativamente é como eles trabalham as ideias por trás do episódio. Porque, como eu falei, a história de origem é bem contada. Ela mostra como ela nasceu, como ela teve seus poderes, como ela se descobriu, até num ponto onde ela virou super-heroína. Mas e as narrativas atrás disso? E as discussões que esse episódio poderia trazer? São vários. E aqui, pra mim, eles não conseguem desenvolver muito bem nenhum deles. A personagem é muito carismática e ela consegue carregar a série como um todo, o episódio como um todo. Mas o episódio traz discussões muito interessantes sobre a descoberta dos poderes, que pode fazer um paralelo com a descoberta em relação à amizade, à socialização, misturado com a liberdade que seus pais podem te dar e até aquilo como muda a infância de uma pessoa, como pode fazer com que ela vire revoltada ou até reclusa para conhecer outras pessoas. Também tem a parte mais de laboratório, política, que poderia ser muito bem discutida, mas a série passa muito por cima disso. Parece que eles tinham muita coisa para discutir em apenas 1 hora de episódio. Então a partir daí,
eles meio que ficaram no meio termo. Eles apresentam muitas discussões interessantes, mostram conceitos muito interessantes que nunca são tão bem aprofundados, que nunca são tão bem desenvolvidos como poderia ser. Foi o que eu falei, é que é uma história que ela é bem contada e uma personagem muito interessante como protagonista, mas a mensagem, as discussões, isso acaba virando um loop que a própria série do Invencível tem. Invencível é uma trama muito boa, com muitos personagens muito interessantes, mas apresentam tantas narrativas na temporada, faz com que você, como público, meio que não lembre de um personagem, não lembre de outro, alguns questionamentos, algumas histórias e subplots são passadas muito por cima. E aqui nesse episódio de Atomic Eve acontece a mesma coisa. Tem muitos subplots, tem muitos conceitos interessantes que são só passados por cima, não são tão bem desenvolvidos e são jogados de lado. E isso me incomoda bastante e enfraquece muito o episódio. Então você tem uma boa história de origem, que não tem nada demais, só é bem contada, misturada com várias ideias, conceitos e universos que não são tão bem desenvolvidos assim. Mas na parte da animação, eu acho que ela vai bem, principalmente na parte da ação. Tem sequências de ação muito boas e muito empolgantes. Você consegue ter um senso de perigo, mesmo sabendo que ela não vai morrer ali, porque você já viu lá na temporada que vai acontecer depois, que é a primeira temporada, mas são boas sequências de ação, bem animadas, bem coreografadas, fluidas como um todo. Então eu gosto muito das cores de Invencível. O que eu não gosto muito é que eu acho que o episódio ele varia muito sua animação. Ele segue os traços da primeira temporada de Invencível, muito mais do que os traços da segunda, que melhorou bastante, mas isso é um problema, porque os traços são bons, são interessantes, é bem diferente da HQ, isso não tem problema nenhum, mas o problema é, eu não acho que sempre os traços são o melhor do mundo. Às vezes eles serem muito quadrados, tira até um pouco da expressão que a personagem tem. A sorte dessa série é que os dubladores da série como um todo, tanto aqui como na série como um todo mesmo, são muitos atores grandes e conhecidos. É um elenco de peso. Então, a partir daí, o que acaba acontecendo? Você, como público, acaba sentindo mais aqueles personagens, porque são vozes conhecidas e são excelentes atores fazendo ela. E aí, o que acontece isso? É mais ela, a dubladora que consegue trazer, que é a Julian Jacobs, consegue trazer uma boa atuação da personagem, dá vida pra ela, até mais que a animação em alguns momentos, que parece bem quadrada e tira um pouco até da emoção de cenas que poderiam ter. No fim, Atomic Eve é uma série que ela consegue mostrar o melhor e o pior que Invencível tem. Numa parte que ela tem uma narrativa interessante, tem uma boa personagem como protagonista, você se interessa em assistir o episódio como um todo, ele não é cansativo, trabalha viradas pra te prender o tempo inteiro, mas na parte de desenvolver os personagens, desenvolver a história, desenvolver tudo que tinha que ser desenvolvido, aí é um pouco penoso, não é tão bom como poderia ser. E ainda tem um fator da animação, que pra ação é incrível, eu gosto muito do design dos personagens, mas eu acho que a animação às vezes ela não consegue dar a emoção toda que o personagem precisava ter. É um bom episódio que vale a pena caso você já goste da primeira temporada de Invencível. É uma continuação normal, vai fazer com que você realmente, que já gostou da primeira temporada, continue gostando. Pra você que gostou, eu acho que aqui não é uma boa porta de entrada pra série como um todo. Concluindo, Atomic Eve não é um especial ruim, mas também não é nada demais. Foi exatamente o que eu falei no final da crítica. Gosta de Invencível? Pode assistir que você vai adorar isso aqui, porque vai seguir a violência, vai seguir os personagens interessantes e esse universo. Caso você não goste tanto, acho que aqui não é uma boa porta de entrada. Pra mim que gosto, eu acho que eles poderiam trabalhar melhor muita coisa, mas com certeza não é um especial ruim. E por isso que eu fecho o especial de Atomic Eve com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do especial de Atomic Eve? O que você acha de Invencível como um todo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.